Será que tem lógica você pagar 15 centavos e concorrer a um prêmio milionário, ou mesmo comprar uma cartela por um valor muito baixo e concorrer a um prêmio muito grande, ou participar de um joguinho de azar em que você não investe quase nada e ganha muito dinheiro? Se você quiser entender como funciona essa lógica desses jogos de azar, tanto para quem está participando, quanto principalmente as consequências penais para quem está organizando esse tipo de jogo, fica comigo até o final. Meu nome é Marlon Ricardo, sou advogado criminalista há mais de 15 anos. Desses 15 anos, uns 10, basicamente atuando principalmente na defesa de pessoas que estão respondendo por lavagem de capitais. Eu acabo atuando nas maiores operações que envolvem essa questão de jogos de azar no Brasil. Também presto consultoria a muitos desses grandes players que participam disso, para que eles entendam se o que eles estão fazendo é crime ou não é crime, ou como se proteger em relação a isso. Nós temos basicamente dois tipos de sorteios, o sorteio fraudulento e o não fraudulento. Os dois podem ter consequências penais. Quando eu falo de um sorteio fraudulento, estou falando daquela pessoa que quer enganar quem está comprando. Então ele não pretende sortear, ou ele vai sortear com um valor já definido para uma pessoa, ele não vai ter uma concorrência real para aquelas pessoas que estão adquirindo aquele número ou aquele código. Aí tem aqueles outros que estão fazendo um sorteio real, que são a maioria. Eles estão fazendo um sorteio real, eles estão sorteando aquilo para aquelas pessoas que efetivamente compraram aquela rifa, eles entregam o prêmio, e ainda assim esses podem responder criminalmente. Acontece que atualmente ainda é uma contravenção penal você fazer qualquer tipo de sorteio de maneira irregular. Isso vale basicamente para qualquer tipo de jogo, inclusive os jogos de azar. Só que, como a contravenção penal é algo menor do que crime, então é muito pequenininho, o que nós estamos vendo com bastante frequência, vamos ver nesse ano 2024 e no ano 2025 com ainda mais frequência, são operações policiais visando o combate a esse tipo de aplicativo ou esse tipo de jogo, esse tipo de rifa. Isso porque muitas dessas pessoas que estão fazendo já perceberam que isso dá muito dinheiro, porque dá muito dinheiro, só que não tomam os cuidados que são necessários, não necessariamente com uma finalidade de regularização apenas, mas também regularização. Mas muitas vezes cuidados necessários para se proteger e principalmente para ter uma garantia de integridade do seu sorteio. Se você tem uma rifa ou um sorteio e o seu sorteio é íntegro, então não tem como burlar isso de alguma forma, o número sorteado vai para alguém que efetivamente comprou, você já tem uma blindagem de proteção. Mas essa blindagem de proteção definitivamente não é suficiente para evitar que você seja envolvido em uma operação. Já posso te adiantar, por experiência pessoal, já que, como disse, atuem aí algumas operações que envolvem esse tipo de situação no Brasil atualmente, que nós temos sim pessoas que estão sorteando fraudulentamente, que estão sendo envolvidas nessas operações, mas nós temos muita gente boa, gente que está aí realizando o sonho de outras pessoas, gente que está aí fazendo só o seu trabalho, mas que porque o governo não está conseguindo morder ou não consegue enxergar como aquilo funciona, acaba envolvendo em uma operação. Só que, quando o governo parte para esse caminho, ele nunca vai te atacar com a questão da rifa, com a questão do sorteio fraudulento, porque o sorteio fraudulento é muito pequeno. Muitas vezes a pessoa começa nesse mercado fazendo uma rifa aqui, uma rifa ali, e aí percebe que dá muito dinheiro e não se preocupa muito porque, olha, procura um advogado às vezes que não entende sobre o assunto e esse advogado diz, não, a contravenção de rifa e sorteio tem pena de meses, não vai acontecer absolutamente nada com você. Porém, quando a polícia vai atrás, ela nunca vai atrás com essa contravenção. Até porque essa contravenção, ela impede que a polícia faça diversos tipos de investigação, como, por exemplo, uma interceptação telefônica. Para que a polícia possa fazer uma interceptação telefônica, ela tem que agrandar, ela tem que colocar outros tipos penais, outros crimes. E aí acaba entrando uma grande quantidade de crimes, como a própria lavagem de capitais, que é a minha especialidade, como a organização criminosa, como crimes contra a economia popular, como o próprio estelionato, entre outros, vários outros crimes que a polícia vai amontoando ali para chegar num número de pena imenso e para ela poder fazer as cautelares que ela busca. Por isso que ela vai lá e prende um monte de carro e muitas vezes você não fica sabendo quando esses carros são liberados. Isso porque muitas dessas operações são irregulares. O ponto é que para você defender alguém que está sendo acusado desse crime, você tem que saber o que está fazendo, principalmente em relação ao grosso da operação. Porque a polícia ela tem ido de maneira extremamente irregular com essas operações. Ela tem
tido o nascimento de uma operação muitas vezes equivocado. E se o nascimento da operação é equivocado, independente do que eles encontrem lá na frente, pode ser que você consiga reverter isso de alguma forma. Então é importante você entender que quando você opta por fazer algo nesse sentido, você tem que tomar vários cuidados. O primeiro deles é você tomar cuidado com relação à integridade daquele sorteio. Ou seja, você tem que ter o máximo de mecanismos para demonstrar que aquele sorteio é real. O segundo é a autorização, que você pode buscar como autorização no sentido comum, você pode buscar como uma capitalizadora, você pode buscar como autorização às vezes internacional, tem vários mecanismos para você ter autorização. E o terceiro passo, e não menos importante, é a questão da declaração desse dinheiro. É que esse dinheiro, muitas vezes, ele vai para fora e volta, muitas vezes ele fica aqui, só que quando você vai ter a compra de um prêmio, a entrega de um prêmio, isso demanda um grande cuidado. E é por aí que normalmente a Receita Federal começa e faz com que chegue na polícia. Porque quando você começa a ganhar muito dinheiro, naturalmente você vai querer comprar um carro melhor, uma casa melhor, um barco ou algo nesse sentido. E essa ostentação costuma chamar a atenção de algumas pessoas. E essa movimentação bancária acaba chamando a atenção da Receita Federal, do COAF, que é o órgão de fiscalização, e acaba chegando na polícia, seja Polícia Civil ou Polícia Federal. Então você tem que sim tomar muitos cuidados, e não adianta achar que se você está colocando as coisas, o dinheiro não está passando pela sua conta, você está colocando esse dinheiro na conta de umas outras pessoas, você está se protegendo, porque na verdade é justamente o contrário. Ao você fazer isso desse jeito, você pode estar aumentando o risco de você responder por lavagem de capitais. Mas existem, sim, muitas teses, inclusive a possibilidade de regulamentação desse sorteio, que fazem com que a defesa em um processo como esse seja plenamente plausível e possível, só que tem que se saber, com certeza, o que se está fazendo. E a tendência é que essas operações aumentem, mesmo depois da regulamentação. Porque a polícia, quando a polícia ataca, ela também ataca aqueles que são os bons, só que dizendo que são maus. Ela ataca aqueles que estão fazendo sorteio de maneira correta, porém, às vezes, sem a regularidade necessária, sem o cadastro do governo necessário, talvez não pagando os impostos, mas em relação ao sorteador e ao sorteado, está tudo correto, as pessoas estão concorrendo de verdade, mas ela ataca tentando fazer esse sorteador parecer alguém incorreto. E ao fazer isso, ela tenta virar a população, tenta acabar com o negócio em si. E, infelizmente, é uma tática comumente usada pela polícia, e se você está fazendo uma rifa dessa e você não tem um advogado para te proteger ainda, você está correndo um sério risco, porque quando a coisa estoura, muitas vezes você não consegue estar protegido no momento correto, tampouco consegue encontrar alguém naquele meio do caminho ali que consiga resolver o seu problema. Então, sim, existem rifas fraudulentas, essas têm que ser combatidas, também são defensáveis, logicamente, em um processo, alguns dos processos que eu atuo, inclusive a acusação é dessa fraude, mas existem as rifas boas que também correm riscos, e se você está fazendo uma rifa dessas, você precisa sim se preocupar. Se você é a pessoa que está comprando a rifa, olha se essa rifa tem a licença, olha se ela tem uma capitalizadora por trás, porque principalmente quando tem uma capitalizadora séria por trás, muitas vezes a capitalizadora ela faz um baita levantamento para garantir que aquela rifa realmente vai entregar o seu prêmio, tá bom? Qualquer coisa, a gente está sempre à disposição por aqui.